Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana e horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! Até que enfim chegou a quinta-feira. Dia que o Vasco volta a jogar depois de 10 dias só treinando para essa grande decisão contra a equipe do Botafogo. Já vou pedir para você aqui, deixa o like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para nós aqui do canal Atenção Vascaínos. Torcedor, hoje é aquele dia que talvez o improvável seja o herói. E eu sempre gosto desses jogos de Copa, de mata-mata, porque historicamente o improvável acontece e aquele que tem tudo para ser o herói do jogo, o cara que vai resolver as paradas, na maioria das vezes pode ficar em segundo plano. E aquele que ninguém espera nada, absolutamente nada, que o torcedor tem uma certa desconfiança, acaba ficando para a história, marcado. O Vasco mesmo é campeão de jogadores que, num primeiro momento, não eram aqueles que você imaginava que poderiam ser candidatos a herói e ficam para a história. Talvez o principal ícone dessa história toda, o Cocada, lá naquele título do bicampeonato carioca em 88. O Marquinhos fazendo um gol de cabeça em 82. Enfim, Jorginho Carvoeiro em 74, numa equipe que tinha Roberto Dinamite. Em 82 também tinha Roberto Dinamite. Em 88 tinha Dinamite, tinha Romário. E assim a gente pode trazer historicamente, até mesmo na final da Copa do Brasil de 2011, aquele segundo gol do Éder Luiz, lá de longe. Quem imaginava que o Éder Luiz ia acertar um chute daquele? Pois todos nós sabemos que o Éder Luiz nunca foi um cara de grande finalização. Eu, por exemplo, estava no Couto Pereira, e para quem não sabe, o Couto Pereira é longe do gramado, né? Um estádio desses que eu gosto e adoro, estádio olímpico, aquele estádio, né, em forma que não é essas arenas quadradas de hoje. Enfim, eu gosto muito do Couto Pereira, do Morumbi, do Mineirão, do Maracanã, esses estádios assim, apesar que o Maracanã eles deram uma modificada e não ficou mais tão legal como era antigamente, mas como era longe até hoje, eu acho que foi o Diego Souza que acabou chutando aquela bola e fazendo o gol do Vasco. E hoje o Vasco tem alguns candidatos aí a heróis improváveis. Mas entrando na resenha de hoje, é um jogo dificílimo, a gente sabe da força que o Botafogo tem no Engenhão, na grama sintética e tudo mais. Claro que não é o Botafogo do ano passado, o Botafogo de Almada, de Igor Jesus, de Luiz Henrique, que era um ataque realmente muito poderoso. Eu lembro no passado, no Campeonato Brasileiro, que o Vasco acabou sendo atropelado pela equipe do Botafogo e não teve a mínima chance. Só que os jogadores foram negociados e hoje, do meio para frente, o Botafogo tem aí o Arthur, o Botafogo tem aí o Arthur Cabral, centroavante lá na frente, e o Montoro, o argentino aí que veio para substituir o Almada, mas claro, ainda não está na mesma pegada. Ali no meio, eu acho que até teve uma troca para melhor. Sai o Gregory, chega o Danilo, que até um pouco de dúvida para hoje à noite, andou sentindo alguma coisa.
Se você perguntar para mim, torcedor, o que que o Vasco precisa fazer para ganhar esse jogo de hoje? Primeiro, o Vasco precisa não entrar na velocidade e na trocação do Botafogo. O Vasco é uma equipe que fisicamente é uma equipe técnica. Se a gente parar para pensar, Coutinho, Nuno, Tietê, são jogadores que gostam de ficar com a bola e são jogadores de não muita velocidade. O Tietê até consegue imprimir alguma intensidade, mas não é de arrastar muito, é mais de toque de bola, mais de aproximação de jogo apoiado, o que combina muito com o Coutinho e com o Nuno. Já a equipe do Botafogo é uma equipe que acelera muito, é uma equipe que busca o gol a toda hora e faz muito uso de chutes de média e longa distância e também das inversões do Freitas, do volante, que a gente sabe aí que é um bom jogador, um jogador que consegue fazer inversões de longe, inversões longas e acaba deixando os jogadores do Botafogo em boas condições. Então, assim, a maneira que o Vasco precisa se comportar hoje, para mim, primeiro de tudo, é não entrar nessa trocação com o Botafogo. Segundo, começo do jogo, casa lotada, o Botafogo vai vir para cima. É fundamental o Vasco não ficar lá atrás, não proporcionar essa velocidade que o Botafogo vai querer imprimir no início do jogo e nem deixar o Botafogo sair na frente, porque isso é um defeito muito grande dessa equipe do Vasco. Eu poderia aqui citar, desde a chegada do Diniz, pelo menos aí 8, 10 jogos que até os 20 minutos do primeiro tempo o Vasco já está perdendo. Como foi, por exemplo, no jogo da ida em São Januário. Então, ter muita atenção nesse quesito. Outra coisa, o Vasco, todo mundo sabe que a sua zaga não é uma zaga muito alta. Nem Hugo Moura, que agora está se fixando como zagueiro, nem Lucas Freitas, tem no jogo aéreo a sua principal valência. Do lado de lá, por exemplo, o Arthur Cabral é um excelente cabeceador. O gol de cabeça que ele fez da entrada da área contra o Vasco no último confronto, eu acho que aqui no Brasil só o Verratti é capaz de fazer uma obra de arte daquela. Então, o mais importante não é tentar marcar o Arthur dentro da área, é já tirar o Vitinho de um lado e o Alex Telles do outro. Não deixar esse cruzamento para dentro da área, matar na origem, porque daí você acaba minimizando a possibilidade dessa briga na cabeça lá em cima. Esse é um outro detalhe que eu acho que o Vasco tem que tomar muito cuidado. Proteger a área. Tanto Barros quanto Tietê descer e não dar espaço para Savarino, para Montoro, para Arthur, que são jogadores que gostam desse chute de média e longa distância. Então, essa questão do Vasco de toda hora, passar da linha da bola, ir lá para trás, ok, só que passa dando pressão no portador da bola. Não deixa o portador da bola levantar a cabeça e fazer o que quer. Eu vou contar algo aqui para vocês que eu tenho muito comigo. A grama sintética é algo que propicia muito quem gosta de chutar de média e longa distância, principalmente quem faz uso da chapada. E aí eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado, para o lado do Vasco. Hoje, se o Coutinho tivesse a possibilidade de trazer da esquerda para dentro do campo, chegou na perna boa, Coutinho não hesita. Você esse ano mesmo já fez um gol com uma chapada linda na Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. Então continua fazendo uso desse tipo de jogada, porque a grama sintética privilegia quem tem esse tipo de chute e de condições. No mais, é um jogo que, se for para os pênaltis, eu confesso a você, torcedor, que eu fico tranquilo. Não só tranquilo, entre aspas, né? Disputa de pênaltis, você ficar tranquilo numa quartas de final de Copa do Brasil, foi um pouco exagerado da minha parte. Mas não só por ter um goleiro tão bom nas cobranças, por também confiar nos cobradores do Vasco. O Verratti tem um ótimo aproveitamento, o Coutinho sabe cobrar pênaltis, o Piton é um cara que tem uma boa cobrança, o Puma, que eu tenho certeza que num determinado momento, se o Vasco estiver empatando o jogo aí e tiver a possibilidade do pênalti, o Diniz vai colocar ele dentro de campo. O Vitor Luiz é outro que foi relacionado e é um jogador que sabe cobrar pênaltis, talvez até por causa disso o Leandrinho foi preterido, não foi para a relação e foi o Leandrinho. O Matheus Carvalho, quando foi chamado ano passado para as cobranças de pênalti, deu o ok positivo e conseguiu converter. Enfim, o Vasco tem bons cobradores. Ano passado, na Copa do Brasil, cobrou 15 pênaltis contra Fortaleza, contra Água Santa e contra Atlético Paranaense, e todos foram convertidos, ninguém perdeu. Esse ano aí que o João Vitor, que nem
tá mais no Vasco, perdeu, e o PH acabou perdendo. Então, torcedor, eu acho que o Vasco precisa se apegar nesses pilares que eu soltei aqui. Protege a entrada da área, não entra na trocação do Botafogo, cuidado com os cruzamentos dentro da área e chute de média e longa distância do Coutinho e aproveitar a bola parada do Verratti. Para o Verratti, no caso, né? Eu acho que esse é o pilar aí para a gente conseguir fazer um bom jogo. Galera, daqui a pouco tá chegando o Emerson Rocha no BDG. Hoje, o pré-jogo mais cedo do que o normal, a partir das 19h30 a gente já vai estar aqui com vocês, falando tudo sobre esse Botafogo e Vasco e fazer aquela corrente positiva hoje para a gente conseguir essa classificação, mudar essa chave, começar a brigar pelo brasileiro e lá depois que acabar o brasileiro, começar a pensar novamente nessas semifinais e na final da Copa do Brasil. Deixa o like, dá aquela moral e a gente se encontra daqui a pouquinho, no final do dia, falando muito sobre esse Botafogo e Vasco da Copa do Brasil. Abraço, galera! Para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção, vai enfiar! Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!